Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos retornando para darmos continuidade à campanha de orações. Um novo dia, um novo você. São 14 dias de ensinamentos, de instruções do Altíssimo, de como devemos ter um dia, um dia renovado, um dia de intimidade na presença do Senhor. Hoje, neste quarto dia da campanha, iremos falar sobre amor, sua primeira prioridade. Mas antes, vamos entender um pouco da campanha. Um dia, um novo você. É muito importante a maneira como você gasta os primeiros pensamentos do dia. Passar apenas alguns minutos todas as manhãs com Deus é sua oportunidade de levantar com o pé direito. Um novo dia, um novo você te dá essa oportunidade. Nesse empolgante devocional, compilado a partir de diversos livros, dos mais populares de Joyce Meyer. Você vai experimentar uma palavra nova de Deus a cada dia do ano, antes de aceitar os desafios que a vida pode trazer. Comece todo dia com encorajamento e força, lembrando das misericórdias e perspectivas de Deus. Se transforme na nova pessoa que cada novo dia pode trazer. Hoje, neste quarto dia, além do devocional, o projeto irá se aprofundar na passagem do dia, sim, na passagem bíblica do dia. Mas voltamos ao tema, um tema importante para este quarto dia da campanha. Um novo dia, um novo você. Amor, sua primeira prioridade. Onde está o amor dentro da sua lista de prioridades? Jesus, aleluia, disse: eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os ameis. Amem também uns aos outros. João 13, versículo 34. Para mim, parece que Jesus estava dizendo que o amor é o item principal em que devemos nos concentrar. O apóstolo Paulo, afirma que fé, esperança, amor permanecem, mas o maior deles é o amor. 1 Coríntios 13:13. O amor deve ser o número 1 da nossa lista de prioridades espirituais. Nós devemos estudar o amor, orar sobre o amor e desenvolver o fruto do amor pela prática do amor para com os outros. Porque andamos no amor de Deus, recebendo e expressando-o. Não devemos enganar a nós mesmos pensando que podemos amar a Deus enquanto odiamos outras pessoas. Veja em 1 de João 4, versículo 20. Levei cerca de 45 anos para perceber que minha prioridade foram misturadas e que eu não estava fazendo do amor o item principal da minha vida. O compromisso de aprender como andar em amor tem sido simplesmente a melhor decisão que eu já fiz como cristão. Agora, neste quarto dia, iremos meditar no livro de 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Graças a Deus. Entendendo esse versículo, a forma do verbo nesta passagem, zelote, procurar com zelo ou simplesmente zelar, zulu, pode indicar um princípio com a força imperativa, como a tradução aqui, ou um indicativo na voz ativa, como
a seguinte tradução: procurai com zelo os melhores dons. Mensagem: mesmo assim, alguns de vocês ficam competindo, querendo ser uma das partes importantes. Neste segundo caso, Paulo estaria repreendendo os coríntios acerca de sua concorrência de dons, em vez de encorajá-los no caminho sobre modo excelente. Paulo não descarta a necessidade dos dons já mencionados anteriormente. No entanto, no caminho da vida da comunidade cristã, que proclamava o amor de Deus, esse mesmo amor deve ser o dom maior, que une, energiza e manifesta os dons espirituais. Graças a Deus. Neste momento, o projeto agora vai corroborar com o devocacional da pastora Joyce Meyer, né? E iremos trazer também para complementar, para corroborar com a meditação do versículo 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 31. E trago hoje uma reflexão muito boa: o corpo de Cristo. Há algo a ser dito por consistência, mas também há algo a ser dito por variedade. Insistir exclusivamente em qualquer delas em nosso estudo bíblico levará a resultados desastrosos. Precisamos julgar pelo contexto se o autor pretendia usar sua linguagem consistentemente ou criativamente. Assim, é como a figura do corpo que o Novo Testamento emprega como uma descrição da igreja, enquanto muitos têm aceito que a figura sempre significa a mesma coisa. Sejamos cuidadosos para observar as diferenças em seu uso e aplicação. Uma relação entre cristãos. Por um lado, parece haver de fato uma consistência em como uma imagem da igreja como um corpo é usada para ilustrar e ressaltar certas características da relação que existe entre o povo de Deus. Unidade. Vamos pegar alguns exemplos. Unidade. A figura do corpo é muito útil para descrever a unidade na diversidade que existe entre cristãos. Assim como o corpo tem diferentes partes, assim também o grupo que pertence a Deus é composto de muito tipo diferentes de pessoas, diferentes personalidades, capacidades, níveis de maturidade espiritual, formações. Entretanto, essas diferenças são insignificantes à luz da fé comum que compartilhamos em Cristo. Nossa diversidade não força esta unidade espiritual nem um pouco, mas é realmente uma bênção no que os cristãos são capazes de ajudar uns aos outros de serem exatamente idênticos. Interdependência. A diversidade entre o povo de Deus ajuda a fortalecer o corpo através do seu trabalho complementar, porque todo o povo de Deus estão ligados uns aos outros, são dependentes uns aos outros. Como membros de um corpo, estão entrelaçados entre si, entretecidos e juntos em um todo unificado. Assim também, o povo de Deus é interligado. O funcionamento adequado e saudável de cada parte é essencial à saúde geral do corpo. Nenhuma parte é insignificante, irrelevante e indispensável. Os cristãos devem possuir uma consciência de tal dependência e necessidade uns dos outros. Na verdade, devemos ser tão interligados que os outros cuidados com as outras pessoas são os nossos mesmos. Choramos com os que choram e nos regozijamos com os que se regozijam. Crescimento. Toda a unidade e interdependência do povo de Deus é destinada a levar à única meta, o crescimento espiritual.
A figura de um corpo é perfeitamente adequada para salientar que o povo de Deus é um organismo que cresce, e não um objeto sem vida, estático, adormecido. O corpo é para sobreviver e ser saudável pelo labor adequado de cada parte individual, como cada parte faz a sua tarefa. Sendo equipados através do ensino, os santos têm que servir, e assim fazendo, o corpo de Cristo é edificado. Uma relação com Cristo. Por outro lado, há uma variedade na qual a figura do corpo é usada para descrever a relação que existe entre o povo de Deus e Cristo. Cabeça. Há, naturalmente, as passagens familiares nas quais Cristo é chamado da cabeça do corpo, a igreja. Efésios 1:23, 4:16, 5:23, Colossenses 1:18 e 2:19. Aqui, o corpo é claramente a parte inferior do todo composto do tronco e membro, enquanto Cristo é a cabeça. Obviamente, isso significa o papel de Cristo como de autoridade. Ele é aquele que toma a decisão, cuja vontade tem de ser seguida. Mas observe como a imagem do corpo sugere que esta não deve ser a atividade antagônica. Além do mais, nosso corpo físico não lutam com a cabeça, não se opõem à sua vontade, nem contradizem suas ordens. As partes do corpo naturalmente agem de acordo com a determinação da cabeça para o bem-estar do corpo inteiro. A cabeça é também o que confere uma certa unidade de propósito e direção, de modo que as partes estejam trabalhando em direção à mesma meta, em vez de se esquartejando e indo em direções diferentes. Chego ao momento final, o espírito. Há passagem, contudo, que usa a figura do corpo, mas que não retratam Cristo como a cabeça do corpo. Observe o exemplo em que 1 Coríntios 12, a cabeça é claramente uma das partes do corpo que representa o cristão comum. 12:21. Como também são várias partes especificadas da cabeça, tais como o olho e o ouvido. 12, 16 e 17. Neste caso, com relação Cristo tem com o corpo. Se não é sua cabeça, bem, assim como um corpo físico, se está vivo, tem um espírito que habita esse corpo, dando-lhe vida e personalidade. Assim também, Jesus é o espírito vivo que mora dentro do corpo de seu povo. Esse mesmo ponto está implícito em Efésios 12:21, onde a figura do corpo e a edificação estão misturadas, falando de um templo crescente no qual Deus mora. Do mesmo modo, em Efésios 4, versículo 4, emparelha um corpo e um espírito, como se indicasse uma ligação particular. Finalmente, a afirmação de Paulo que somos um corpo de Cristo, Romanos 12:5, pode se apoiar sobre esta mesma figura. Como tal, a figura do corpo indica ainda mais intimamente o grau em que devemos ser possuídos por Deus, particularmente de sua divina natureza, quando Ele mora e vive dentro de nós. Que coisa maravilhosa é, na verdade, fazer parte do corpo de Cristo. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo me introduziu no corpo de Cristo e me capacita a exercer com excelência a função a mim reservada para a honra do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que Deus abençoe a cada um que está acompanhando esta campanha. Em nome de Jesus. Amém.